o volume, o extremo volume com o qual o senhor lida, que estamos fazendo parte, creio eu que um pedaço do lidar com esse volume esteja ligado à equipe. Eu queria lhe perguntar como é que o senhor montou a sua equipe, como é que o senhor montou seu gabinete. Talvez é uma das primeiras tarefas do ministro, montar um staff. É a primeira, é um desespero. É um desespero. Como é que o senhor fez? Eu fiz assim, eu trouxe a minha equipe do escritório. Então, a minha chefe de gabinete era advogada aqui no escritório do Rio. O chefe da minha assessoria é o Eduardo Mendonça, que trabalha comigo há uns 10 anos. E o outro assessor é o Tiago Magalhães, que também trabalhava comigo no escritório já no Rio há muitos anos. E também faz doutorado comigo. Os dois fazem doutorado comigo. Na UERJ. Esse é o núcleo assim, mais próximo. Depois eu conversei com o Carlos Aires, meu amigo e meu antecessor, que gostava muito dos 2 assessores criminais que tinha. E, portanto, eu mantive os assessores criminais do Carlos Aires, a Carolina e o André, e mantive um outro assessor do Carlos Aires que gerencia essa parte de recursos extraordinários, que é um volume muito grande e é uma arte. A arte é, dentre outras coisas, descobrir no mar de irrelevâncias que a gente recebe aqui, o que é relevante. Então, o Antair é um pouco o coordenador dessa área recursal. Eu tenho 2 juízes instrutores que eu também trouxe do Rio. Os 2 foram meus alunos. O Frederico Montedônio, que é um juiz um pouco mais jovem, e o Marcelo Leonardo Tavares, que tinha feito mestrado e doutorado comigo, um juiz experiente. Então, a minha equipe era toda composta, o núcleo essencial, pelo menos, de ex-alunos. O Marcelo, o juiz federal, agora voltou para o Rio por circunstâncias pessoais dele. E aí eu tenho agora um novo juiz instrutor, o Fabrício Soares, que era um juiz criminal do Rio, atuava em lavagem de dinheiro. Esse não foi meu aluno, mas foi aluno da UERJ, foi aluno da Carmen Tibúrcio, que foi minha sócia no escritório, deu um depoimento bom. Então, o Marcelo Leonardo e a Carmen me indicaram este juiz, que está aqui há pouco tempo e parece ser ótimo também. Aqui, a equipe faz muita diferença, porque no volume em que você trabalha, você depende muito da narrativa dos seus assessores. Como eu sempre faço, assim, qualquer advogado que sente nesse sofá para despachar comigo, a minha primeira pergunta é: qual é a sua tese jurídica? O Supremo Tribunal Federal é um tribunal de teses jurídicas. A gente tem que afirmar teses jurídicas. E, portanto, é a primeira coisa que eu quero saber. Quando alguém chega com um processo, pode ter 30 volumes. Eu pergunto: qual é a tese jurídica? Esse é o problema nos processos puramente criminais, em que você tem que discutir prova, fato, o que a testemunha disse. Essa é uma competência que o Supremo não deveria ter minimamente. Pouquíssimas autoridades deveriam ter foro por prerrogativa de função no Supremo. Porque não é papel de um juiz constitucional e examinar a perícia, e examinar a quebra de sigilo, e examinar o depoimento da testemunha. Isso tem que chegar aqui resolvido. O que eu tenho que discutir é legítimo ou não quebrar o sigilo telefônico de uma pessoa por 3 anos. Essa é uma tese. Foi renovando, deu 3 anos. Essa é uma questão de saber se o direito de privacidade, em ponderação com o legítimo dever de persecução penal do Estado, qual é o ponto de equilíbrio aí. E se for possível prorrogar indefinidamente, quais exigências você deve acrescer a cada vez para legitimar a quebra. Essa é uma questão constitucional importante. Isso a gente tem que discutir aqui. E não o que disse a testemunha, entendeu?
Por isso que eu acho que o papel do Supremo em matéria penal precisa ser redefinido. Você falar isso para o Thiago Bottino, que coordena a pesquisa sobre habeas corpus da FGV, ele está arriscado a tirar fogo às vestes, mas é meu amigo. Mas a verdade é que a gente tem que encontrar um caminho do meio para o papel do Supremo no direito penal. Esse que ele está desempenhando não é próprio e acho que ele não consegue desempenhar bem. Um tribunal que julga 50 habeas corpus na turma por semana não está se dedicando à sua função principal. Ministro, eu poderia perguntar como é que o senhor foi recebido pelos demais colegas? Pelos 10 outros colegas? Muito bem, muito bem. Assim, eram pessoas que eu já lidava, a maior parte delas, como advogado. Alguns eram amigos. O ministro Fux é meu amigo desde antes de ele ir para o STJ. Quer dizer, somos amigos quando ele estava fazendo concurso para juiz de primeiro grau. Nós fomos mais ou menos contemporâneos, quase contemporâneos. Ele é uns 5 anos mais velho que eu, mas fomos contemporâneos, assim, ele começando a vida acadêmica dele já como professor, eu acabando a minha como estudante, e somos amigos de toda a vida. O ministro Teori eu conhecia também, eu como advogado, ele como juiz, e todos aqui eu já tinha despachado como advogado. O ministro Marco Aurélio, muitas vezes, foi relator do meu caso de anencefalia, o ministro Gilmar, tinha despachado muitas vezes com ele. A Carmen eu conhecia desde o tempo de vida acadêmica. Toffoli eu já tinha despachado, eu como advogado e ele como advogado-geral da União, lá atrás. O ministro Lewandowski eu conheci ainda antes de vir para cá como professor da USP, nos conhecíamos e nos queríamos bem. O ministro Celso, eu já tinha despachado com ele muitas vezes. Eu brinco com ele que a maior derrota profissional que eu tive foi com ele, que dizia... eu era procurador do Estado, o Rio tentava a privatização da SEDAI, isso em outra vida, muito tempo, porque o Rio não tinha o dinheiro que se precisava de investimento no saneamento, que é a principal política pública de saúde num país como o Brasil. E aí o Estado optou por privatizar. Era um aporte de 5 bilhões de dinheiros, que eu já não me lembro que já era plano real ou não. E aí o ministro Celso tinha suspendido uma decisão do Rio que permitia o leilão, e eu vinha tentar caçar a suspensão da segurança. Acho que era essa a hipótese. Em algum momento da década de 90, isso. E ele é um sujeito muito simpático, muito agradável. Você conversa com ele com certeza de que o convenceu, mas ele não se convenceu e não suspendeu, e o leilão não houve, e a SEDAI não foi privatizada, e o dinheiro não entrou, e o saneamento básico continua um problema no Brasil e no Rio. Portanto, o Celso, quem mais? A Rosa eu tinha despachado, anencefalia ainda, ela já estava no tribunal quando eu conhecia todo mundo, fui bem recebido. O tribunal... O ministro Barbosa, seu colega de UERJ? O ministro Joaquim Barbosa eu conhecia bem, eu tinha presidido a banca pela qual ele entrou na UERJ, também na década de 90. Sempre tivemos uma relação cordial e mantivemos. As relações são um pouco mais cordiais do que as pessoas imaginam aqui. Agora, é um tribunal que, por um conjunto de razões, as pessoas trabalham um pouco isoladamente, um pouco como ilhas. E o modo de deliberação produz alguma quantidade de fricção, que, no geral, é absorvida como parte normal da vida. Eventualmente, você pode ter um embate mais ríspido. Mas eu não diria que essa seja a regra, não. A regra é de relações harmoniosas. Ou você achava que eu ia dizer alguma coisa diferente? Não. A experiência enquanto advogado, atuante no Supremo Tribunal Federal, ajuda na percepção
percepção, sei lá, sensibilidade dos colegas durante a sessão de julgamento? Olha, eu acho uma coisa engraçada, é assim, eu acho que quando eu era advogado, tinha mais prestígio aqui dentro, porque eu era um outsider, era alguém de fora. Aqui eu viro um a mais, com as naturais disputas de opinião que existem entre pares. De modo que eu tenho uma certa sensação de que eu era ouvido com mais atenção quando estava fora, mas acho que é só uma sensação. Não será um esforço da instituição para, eventualmente, converter alguém que tem uma reputação e uma trajetória como o senhor tem no direito constitucional, pelo menos agora, no novato, no 11º ministro? Se o senhor me permite retomar a expressão do ministro Marco Aurélio? Mas eu no direito constitucional sou antigo. Sim, sim, justamente. Mas novato, assim, eu realmente sou o mais moderno, fui o último a chegar. Então, essa é uma circunstância. Uma circunstância que o tempo cura. O importante na vida é a gente envelhecer com sabedoria. Ministro, nesse mesmo contexto, o senhor chegou a ser obrigado a mudar, não de nome, mas vamos dizer de nome de guerra? Não, O senhor agora é Roberto Barroso? Não, nisso até o Marco Aurélio, por exemplo, foi uma pessoa que me ajudou particularmente a manter o meu nome. Nos documentos formais sai Roberto Barroso porque o programa só admite 2 nomes, então todo mundo tem que se converter. Mas no tratamento, no Supremo, nos meus votos, no que eu coloco e o modo como as pessoas se dirigem a mim, é Luiz Roberto Barroso. E o Marco Aurélio foi um aliado para isso, porque a tradição é ter 2 nomes. Mas eu cheguei aqui, depois de muito tempo, com o meu nome já marcado. Para mim era muito difícil mudar o nome. E eu acho que consegui que ficasse o meu nome completo. Se bem que Roberto Barroso é o nome do meu pai até, não me incomodaria nada. Mas aqui não tinha a minha cara, né? Eu tinha um nome, até porque... Isso virou uma questão em algum momento? Não uma discussão? Virou uma questão só quando eu postulei de manter Luiz Roberto Barroso, e aí o presidente me disse, olha, eu teria dificuldade porque é uma tradição e porque os programas são assim. E aí eu também não criei problema, mas consegui que no plenário e em tudo que não depende desse programa, ficou Luiz Roberto Barroso, a imprensa me trata por Luiz Roberto Barroso. Porque para mim era difícil, porque os meus amigos, todos, as pessoas mais próximas, me chamavam de Luiz Roberto. O meu nome profissional era predominantemente Barroso. Então, era muito difícil para mim, a única coisa que eu nunca fui foi Luiz Barroso. Nunca ninguém me chamou, nem é a minha combinação favorita. Então, virar Roberto Barroso tiraria o Luiz Roberto, que era como muita gente me conhecia. Mas botar Luiz Roberto tiraria o Barroso, que era como outra metade do mundo me conhecia. Era complicado. Então eu acho que fiquei com o meu nome completo e tem funcionado. Mas, Roberto, exceção do programa? Só para o programa? Sim, mas eu não me incomodei. Mas eu até brinquei, isso é uma coisa de direito da personalidade, o sujeito poder manter o próprio nome, entendeu? Depois de mais de 50 anos. E ninguém reivindicou que... Não, pelo contrário, todo mundo com boa vontade. Todo mundo com boa vontade. As pessoas são pessoas do bem, entendeu? O modo de deliberação é que às vezes produz fricção. Mas as pessoas são bacanas. O que o senhor acha que institucionalmente é organizado, que faz com que pessoas bacanas eventualmente gerem atritos, alguns bastante, poderíamos dizer, bastante acalorados? Não foram tantos assim, não. Desde que eu estou aqui, enfim, o único embate, assim, tirando a história do novato, que eu não dei bola, mas o único embate mais acalorado que eu tive foi com o presidente na votação da AP 470, que era um caso também, por isso, fora da curva, assim, despertou um pouco de paixões.
eu não me apaixono por nenhuma causa. Nenhuma causa. Nem como advogado eu me apaixonava por causa. O direito é o mundo da racionalidade, de achar o melhor caminho. Eu acho que um juiz que se apaixona faz mal ao direito e ao amor. Então, acho que não tem paixão nenhuma. Certo, errado. É claro que nem tudo é preto ou branco, existem variações. Mas eu sou apaixonado pela minha mulher, mas causa pelos meus filhos, enfim. Mas causa não me desperta paixão. Claro que a gente tem preocupação de acertar, de fazer o justo, mas não acho que tenho o monopólio da verdade, não acho que tenho o monopólio da virtude. Portanto, estou sempre pronto para ouvir o argumento contrário, entendeu? Eu não acho que o Joaquim é do mal e eu sou do bem, nem acho o contrário, que eu sou do mal e ele é do bem. Nós somos pessoas que tínhamos, naquele caso particular, uma visão diferente. No caso específico do nosso embate, como ele mesmo reconheceu, eu achava que a pena era desproporcional, que poderia ter sido exacerbada para escapar da prescrição e, eventualmente, mudar o regime inicial de cumprimento da pena. E eu, no meu ponto de vista, não considerava isso algo que pudesse ser feito. E acho que ele considerava que poderia ser feito. Portanto, não é o bem contra o mal. São duas visões diferentes do mesmo problema. Isso. Por falar em duas visões, fizemos a pesquisa para me entrevistar. Eu assisti várias vezes esse episódio em particular, o senhor tem toda a razão. A disputa não foi colocada nem pelo ministro Joaquim Barbosa como uma disputa entre o bem e o mal, publicamente na sessão. Mas foi colocada uma disputa entre o direito e a política. Eu não sei se na opinião dele, mas nas palavras dele, ele é muito claro em afirmar que o voto do senhor não foi um voto técnico, foi um voto político. Por que o senhor acha que essa foi a reação do ministro Joaquim? Eu acho que ele colocou muita energia e dedicou uma fase importante da vida dele a esse processo, de modo que ele tem uma relação com essa causa particular, sofreu por ela, teve desgaste por ela, e, portanto, acho que ele tem um nível de envolvimento diferente do meu. A presidenta não tocou nesse assunto comigo, ninguém relevante tocou nesse assunto comigo, ninguém sabia como eu ia votar. A presidenta ou alguém que ajudou ela a escolher meu nome pode ter lido o meu artigo em que eu disse que era um ponto fora da curva, mas eu, ao dizer que era um ponto fora da curva, não dizia que estava errado. Só disse que o Supremo foi mais duro do que de costume, e evidentemente foi. Continuo a achar isso. Portanto, eu não tinha nenhum compromisso político com ninguém. Creia em mim, até porque, se tivesse e não cumprisse, também não há nada que ninguém pudesse fazer contra mim. Houve um caso em que se dizia que o ministro tinha compromisso, ele disse que não tinha, mas pessoas do outro lado achavam que tinha, e ele fez o que ele achava certo. É o que eu acho que a gente deve fazer na vida. Então, eu nunca tive nenhum compromisso. E uma coisa que eu aprendi cedo aqui é que só a verdade ofende. Portanto, difícil de alguém me ofender, a menos que diga alguma coisa que eu de fato tenha feito e da qual eu não possa me defender. Eu espero que nada. Então, as pessoas dizem, você se ofendeu? Absolutamente. Me ofendi porque não há vestígio de verdade nisso. O meu voto era um voto essencialmente técnico. Eu procurei demonstrar, primeiro, o cabimento dos embargos infringentes, que eram, a meu juízo, eu não sou o dono da verdade, mas a meu juízo, evidentemente eram cabíveis os embargos infringentes. Para falar da AP 470, como você me pediu. Qual era a situação dos embargos infringentes? Para saber se eles cabiam ou não. Eles estavam no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Previa, no caso de ação penal originária, cabiam embargos infringentes se houvesse 4 votos a favor da absolvição.
textual escrito no regimento interno do Supremo. A discussão que surgiu foi que uma lei de 1990, a década de 90, acho que de 90, que cuida dos processos nos tribunais superiores, não previu embargos infringentes, não revogou, não previu embargos infringentes. Essa lei, acho que é a 9.090, revogou expressamente diversas disposições normativas, mas não revogou os embargos infringentes, mas não falou em embargos infringentes. Então surgiu a dúvida se esta lei posterior, por não falar em embargos infringentes, teria revogado o regimento interno do Supremo. Devo dizer que a lei não falava em embargos infringentes, mas também não falava de outros recursos. Bom, mas foi essa discussão que surgiu. Saber se a lei posterior revogara o regimento interno do Supremo. E aí, o que se verificou? Que houve diversas emendas regimentais desse regimento depois da lei e não tiraram os embargos infringentes. Porém, mais do que tudo, havia diversas decisões do Supremo, diversas, de quase todos os ministros, dizendo assim: não cabem embargos infringentes em habeas corpus. Eram decisões proferidas em habeas corpus. Só cabem embargos infringentes nas hipóteses do artigo tal do regimento interno, que era era o caso. Muitas. Eu, no dia do julgamento, não citei precedente de ninguém que estivesse presente, por cortesia. Citei só dos que estavam aposentados. Pertence, Carlos Mário, Mar Galvão, todo mundo. Portanto, o Supremo, depois de... Cortesia, porque o senhor acha que isso poderia... claro, e as pessoas têm o direito de mudar de opinião. Então, quase todo mundo que estava ali tinha decisão em embargos infringentes interpostos em habeas corpus, dizendo não cabe em habeas corpus, só cabe nos casos do artigo 330 do regimento interno. Então, a posição do Supremo, embora não fosse um julgamento daquela matéria específica, mas em obter dictum se dizia muitas vezes os embargos infringentes continuam valendo. Bom. 2. O presidente Fernando Henrique Cardoso, lá na década de 90, mandou uma mensagem, um projeto de lei ao Congresso para modificar a lei que cuida dos processos nos tribunais superiores, suprimindo os embargos infringentes. Portanto, se ele mandou uma mensagem, o Executivo mandou uma mensagem para suprimir os embargos infringentes, é porque ele achava que existia, que não tinha sido revogado. E o Congresso rejeitou a supressão dos embargos infringentes. Aprovou um substitutivo dizendo: nós achamos que, como é julgamento em instância única, devem caber embargos infringentes se houver 4 votos divergentes. Assim dizia o parecer do substitutivo que prevaleceu no Congresso. Portanto, inúmeros precedentes do Supremo. O Executivo acha que subsistiu, o Legislativo quis que subsistisse. Como é que o Supremo, na reta final de um processo emblemático e altamente politizado, vai mudar o que sempre se achou? Portanto, emparedado pela imprensa, enxovalhado pela imprensa, eu fiz o que era certo. Era o meu dever. Eu vim aqui para isso. Cabe embargos infringentes. Evidentemente, cara. Se eu acho conveniente, não, talvez possa até tirar. Mas não naquele momento. Faz uma emenda regimental, reinterpreta e diz. Portanto, eu acho que podia mudar para frente, não podia mudar naquele momento. Então, assim, poucas coisas eu tive tanta tranquilidade técnica quanto essa. Eu não gostaria de dizer político era negar, porque eu não quero desqualificar o ponto de vista dos outros. Mas juridicamente eu não tinha nenhuma dúvida do que era certo. E depois nós chegamos
na questão da quadrilha ou bando, que era um rótulo infamante, que também vinha com uma carga política muito grande. Dizer que era quadrilha ou bando fazia um pouco parte da desqualificação política daquelas pessoas. Se eu tivesse convencido de que houve quadrilha ou bando, eu teria encampado essa desqualificação. Mas o que eu verifiquei é que a pena de quadrilha ou bando, que era o crime menos importante, quer dizer, havia condenação por corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, peculato, gestão fraudulenta de instituição financeira, evasão de divisas. Portanto, havia crimes graves, com penas altas. E havia quadrilha ou bando, que era o que tinha a menor pena, uma pena acessória, de 1 a 3 anos. Só que quadrilha ou bando mudava o regime inicial de cumprimento de pena do José Dirceu. Isso se tornou uma coisa emblemática. Para mim, tanto faz se é José Dirceu, Eduardo Azeredo ou Natan Donadon. Para um juiz, não faz diferença, e para mim não faz. E quando a sociedade está tomada de ódio por alguém, é nessa hora que você precisa de um juiz imparcial e corajoso. Eu examino friamente o caso e verifico, para ficar no caso do Zé Dirceu, e aí quando você aplica uma pena, ele foi condenado por corrupção ativa. Quando aplicaram a pena de corrupção ativa, foram olhar o que se chama de circunstâncias judiciais. Grau de culpabilidade, circunstâncias, consequências. E aí, na corrupção ativa, levando em conta as circunstâncias judiciais desfavoráveis que o tribunal considerou, a pena dele de corrupção ativa foi aumentada em 18%. For a quadrilha ou bando, a pena de quadrilha ou bando, presentes as mesmas circunstâncias judiciais, foi aumentada em 75%. Sem nada que justificasse. Porque se majorasse em 18%, estava prescrita, se aplicasse o mesmo critério. E a mim me pareceu, como me parece até agora, que não é legítimo você exacerbar uma pena, seja para fugir da prescrição, seja para mudar o regime inicial de cumprimento da pena. Por que não seria legítimo? Porque você estará manipulando, estou dizendo do meu ponto de vista, eu não estou dizendo que os outros estejam errados. Existe uma quantidade de pena justa e um agravamento justo dessa pena. Se está prescrita, a culpa não é do acusado. Se cai num regime de cumprimento de pena inferior ao que eu desejava, não está no meu alcance manipular esse dado para mudar o regime. A impessoalidade faz parte da regra do jogo e do papel de um juiz. Portanto, se eu não aumentaria em mais do que 18% a pena dele, eu tinha que dar prescrita. É como eu vejo. De novo, eu não estou criticando qualquer pessoa que pense diferentemente, ou qualquer pessoa que pense que a mesma circunstância judicial pode ter peso completamente diferente dependendo do crime. São pontos de vista defensáveis. Mas, portanto, eu votei pela prescrição com absoluto conforto técnico e asseguro que, passado esse momento de paixão, qualquer pessoa que examine com frieza e imparcialidade essa matéria vai dizer: não se justifica você aumentar a pena em 75%, se em relação a todos os outros crimes, os aumentos forem entre 18% e 25%. Então, de novo, eu fiz o certo. E detalhe,
Eu carreguei um peso que não era o caso de carregar, porque, na verdade, houve 7 votos pela prescrição. Se você computar. Se você computar os votos, eu não quero falar o nome de ninguém, portanto, foi menos apertado do que parece. E eu acho que era o certo. Pelo menos era o que eu achava certo. Em algum lugar do futuro... Agora, eu mantive todas as outras condenações. Todas. Não mexi nem em corrupção ativa, nem em corrupção passiva, nada. E acho que em algum lugar do futuro, Teori e eu, passada essa onda negativa que sofremos, vamos ser reconhecidos como 2 pessoas que contribuíram para evitar que um julgamento emblemático tivesse passado do ponto, do que era o correto de se fazer. A nosso ver, de novo, eu não critico o ponto de vista de ninguém. Portanto, não sou o dono da verdade, a verdade não tem dono, mas não tive nenhum momento de dúvida nem de angústia. As pessoas preferiam que eu tivesse mantido todo mundo, da minha sogra, passando pela minha mulher, por quase toda a minha assessoria, mas o meu papel é fazer o que é certo. E eu fiz o que é certo. Se eu tivesse votado pela condenação, a minha vida teria sido muito mais fácil. Porque não teria sido enxovalhado pela imprensa, mas a minha vida teria ficado muito pior, porque eu ia dormir mal. Então eu fiz o contrário. Eu durmo bem. E o resto não faz diferença. Ministro, o senhor atribuiu ao julgamento do Mensalão 2 características que são a politização, o processo politizado, e a mediatização. O processo mediatizado. A politização, eu falei e não falei politização propriamente, embora acho que seja um fato. Mas eu não falei. O senhor, como alguém que... Eu acho que o julgamento, no geral, foi um julgamento técnico. Eu não acho que o julgamento tenha sido um julgamento político ele era político pelo cenário em que os eventos ocorreram e pelas consequências. Mas o julgamento foi um julgamento técnico. Eu não acho que tenha sido um julgamento político. Acho que houve uma mudança política no país que empurrou fatos como esse para julgamento. Qual foi a mudança? Uma mudança de cultura. Acho que estes fatos, há 10 anos atrás, não teriam resultado num processo criminal como esse. E há 20 anos, muito menos. Portanto, acho que o país evoluiu e a sociedade empurrou esse julgamento. Nesse sentido, ele tem a sociedade e a imprensa empurraram esse julgamento e o inseriram na agenda do país. Isso eu acho. Mas o julgamento foi um julgamento técnico, não tem nenhuma dúvida. E no tocante à questão da mediatização, o senhor já chega no Supremo nesse momento, talvez no momento de maior mediatização da história do Supremo, e aí é uma imprensa que, retomando alguns termos aqui da entrevista, uma imprensa que o enxovalha, uma imprensa que o pressiona. Como tem sido? Se mudou? O senhor sempre foi uma pessoa poderia qualificar de algum impacto de mídia, mas se essa relação mudou, como tem sido a relação do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, com a mídia em geral? É ótimo. Continua tão boa quanto sempre foi. O senhor não se sente pressionado pela imprensa? Veja bem, ministro, jamais perguntei se o senhor alguma vez cedeu à pressão da mídia, mas se o senhor se sente pressionado pela imprensa. Eu acho que a imprensa cumpre bem o papel dela. Acho que, às vezes, distingue
às vezes não consegue fazer com total propriedade a distinção entre fato e opinião. Às vezes. Mas acho que a imprensa no Brasil desempenha um papel extraordinário. Eu tive muita mídia a favor em uniões homoafetivas, em nepotismo, em pesquisas com células-tronco embrionárias, em anencefalia. Tive mídia contra no caso do Cesare Battisti. O jeito que é a favor da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão não pode ser a favor da liberdade de expressão quando ela é a favor e contra quando ela é contra. Eu me lembro de uma charge que havia no tempo do regime militar, eu até publiquei num jornalzinho que eu editava, acho que era do Nani, que perguntava para o Figueiredo, um jeito que era uma caricatura do Figueiredo, o senhor é a favor da liberdade de expressão, ou a favor da liberdade de imprensa? E ele dizia, para falar a verdade, não. que era uma boa butade. Eu sou a favor da liberdade de imprensa e de expressão em geral. E acho que os excessos da liberdade de expressão são menos ruins do que o minimalismo da censura. Então, a minha relação com a liberdade de expressão é total. Fui advogado de jornalista, fui advogado de órgão de comunicação. Agora, as pessoas gostam de elogio, né? Tem uma história famosa que se atribui ao Augusto Frederico Schmidt, que eu acho uma delícia, em que perguntavam para ele assim, qual é a melhor coisa da vida? Aí ele falava assim, mulheres, não, dinheiro, não, viagens, não, comidas. Aí ele para e fala assim, não, nada disso. A melhor coisa da vida é elogio, eu adoro elogio. Todo mundo gosta de elogio, mas não é para isso que você precisa de liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é para elogiar, liberdade de expressão é para criticar. Eu até acho que usei a expressão em enxovalhar, mas, enfim, o sujeito que aceita um cargo como eu aceitei está sujeito à crítica pública. E, portanto, as pessoas não gostaram. Mas eu não sou subordinado a isso. Acho que as mesmas pessoas que não gostaram, quer ser mesmo, vão dizer, pô, ainda bem que aquele cara deu uma certa serenidade, porque senão ia ser exacerbado. Mas se não achar, também não tem problema, porque, como eu falei, eu fiz o que eu achava certo. Então, um juiz não pode ser nem pautado pela imprensa, nem subordinado à opinião pública. Não é que me sejam indiferentes, eu leio tudo. Eu leio tudo. O senhor acompanha a imprensa? Eu leio o Globo, eu sou do Rio, então o Globo ficou sendo o meu jornal. Eu li o Jornal do Brasil em outra vida, depois passei a ler o Globo. E aí, quando eu mudei para Brasília, continuei a ler o Globo. O senhor tem um hábito diário de acompanhar? Diário. Depois passei a ler o Globo, leio a Folha. Eu leio o Globo, assim, é o jornal que eu leio o Caderno B. Leio a Coluna Social, leio o Anselmo. Depois eu passo os olhos na Folha, passo os olhos no Estadão, passo os olhos no Correio Brasiliense. Assim, leio ou passo os olhos em todas as revistas semanais, vejo as manchetes do Le Monde, do New York Times todos os dias e leio o The Economist. Assim, as matérias que me interessam. Eu sou uma pessoa ligada em imprensa. Acho que a imprensa é importante e acho que a informação é matéria-prima do meu trabalho. Um juiz que sabe só direito não sabe nem direito. Portanto, eu sei o que está acontecendo no mundo. Os jornais brasileiros, ultimamente, me dão uma certa tristeza. Primeiro, tem acontecido muita coisa ruim e acho que também há uma certa ênfase no negativo. Acho que são duas coisas que se somaram. Acho que faz parte do estágio civilizatório brasileiro. Eu sou muito... eu convivo bem com essa história do estágio civilizatório. Quer dizer, eu vivo no Brasil, que foi o país que eu escolhi para viver. E devo dizer que, pelo menos uma vez, talvez duas na minha vida, eu tinha a alternativa de não viver no Brasil e essa foi a minha escolha. É aqui que eu gosto de viver. E são esses os problemas que eu gosto de pensar e ajudar a resolver, os problemas no Brasil. Nós somos um país que começou atrasado na história.
começou atrasado e percorreu um longo caminho até se transformar no que eu considero o sucesso institucional que é o Brasil hoje. O Brasil começou verdadeiramente em 1808, quando a família real veio para o Brasil. Portanto, comparar com os Estados Unidos, que começaram lá no século XVII, com as famílias protestantes que foram para lá viver, criar um país, comparar o Brasil com os Estados Unidos é uma injustiça histórica, porque nós começamos muito depois. Começamos muito depois e herdeiros de uma tradição diferente da deles. Portanto, o Brasil começa em 1808, porque até 1808 os portos eram fechados. Era proibido construir estrada na colônia. Era proibido a existência de fábricas na colônia. Não tinha nem ensino médio, nem ensino superior, só havia ensino fundamental por parte de religiosos. 1/3 da população era de escravos. 98% da população era analfabeta. Há 200 anos atrás, este era o Brasil. Então, em 200 anos, 205 anos, nós nos tornamos em uma das 10 maiores economias do mundo. Temos 25 anos de estabilidade institucional sob a Constituição de 88 e somos uma das maiores democracias de massa do mundo, com um sistema eleitoral que é um desastre, mas uma apuração eleitoral imune à fraude. Ou seja, o estigma que marcou toda a República Velha brasileira, que eram as fraudes eleitorais, nós acabamos com isso. Portanto, o dia que nós fizermos uma reforma política decente, depois uma reforma tributária decente, vamos dar um salto. Portanto, nesse momento em que as pessoas vivem esse pessimismo generalizado, preciso dar uma olhadinha para trás. Quando eu estava onde está a Yasmin, ou seja, começando a faculdade de Direito, as minhas preocupações eram como fazer um país que não houvesse tortura. Como ajudar a construir um país onde não houvesse censura à imprensa. Como fazer um país em que as pessoas pudessem votar. Isso tem 35 anos. Hoje em dia, a minha preocupação é como melhorar o patamar ético das relações sociais. Assim, de como incluir na vida pública brasileira o debate de qualidade, em que nós vamos discutir o argumento. Houve prescrição ou não houve prescrição? Vamos discutir se é melhor gastar o dinheiro que tem em saneamento ou na construção de hospital. O quanto deve ir para saneamento e quanto deve... Debate de qualidade. O grande problema ético no Brasil hoje ainda é que o sujeito, quando diverge, ele não foca no argumento, ele automaticamente foca na pessoa, aí ele precisa desqualificar a pessoa que diverge dele. Então, se você pensa diferente de mim, você está com motivação política. Você pensa diferente de mim, você tem algum interesse escuso. Não é porque eu e você queremos o bem, mas pensamos o bem de maneira diferente. Esse é o salto civilizatório que a gente precisa dar. Tem um jornalista de São Paulo, tem um pouco de ideia fixa por mim, um colunista, em que eu votei desfavoravelmente ao financiamento de campanha por empresa. Eu acho que empresa, no modelo, nem sou contra, em tese, empresa financiar, mas no modelo brasileiro eu sou contra. Porque essa empresa financia o candidato e, em seguida, ela vai participar da licitação ou vai ser contratada sem licitação para servir ao governo que ela elegeu. O que é uma imoralidade e é a praxe do país. Então, eu votei contra. Outros ministros têm uma posição divergente. Acha que se você
proibir o financiamento por empresa, você vai estimular o Caixa 2. É um argumento sério, um argumento que merece consideração. Portanto, temos duas visões. Eu acho que é uma imoralidade que deve ser combatida, mesmo que eu não consiga eliminar. Da mesma forma que eu acho que o homicídio deve ser combatido, mesmo que eu não consiga impedir que ocorram homicídios. Mas eu acho que o argumento do Caixa 2 é plausível. Mas aí o jornalista escreveu assim. De quem falamos, ministro? Um jornalista. Ok. Barroso concebeu a ação da OAB contra as pessoas jurídicas, pediu a ex-alunos seus da UERJ para representarem para a OAB entrar com a ação. Então, lavou a ação na OAB e depois atuou como juiz, votando a favor da tese. De onde que esse sujeito tirou isso? Quer dizer, Não foi nada assim. inventou uma história. Nem fui eu. Realmente, um dos autores da representação é o professor da UERJ, foi o Daniel Sarmento. Ele não me perguntou nada, não me consultou, ele fez. E ele fez. Mas o professor Daniel Sarmento. O Daniel Sarmento. Federal. O Daniel Sarmento e o Cláudio Pereira de Souza Neto, que era da OAB, eles fizeram uma representação à OAB para discutir esse assunto no Supremo. Então, o assunto passou pela OAB, onde o Eduardo Mendonça, que é meu assessor, era da Comissão de Assuntos Constitucionais. A Comissão de Assuntos Constitucionais aprovou que a OAB discutisse esse assunto. A OAB propôs a ação e eu votei. Mas, quer dizer, o sujeito pode simplesmente defender. Acho que ele está errado. Acho que é uma bobagem. Mas o sujeito não se contenta com isso. Ele precisa dizer que você é desonesto. Ele presumiu que pelas relações... Como quando eu votei no Mensalão, foi porque o antigo escritório dele foi contratado para fazer uma ação. O antigo escritório continua, eu não tenho nada a ver com isso, eles tomam as decisões. Ou seja, ninguém acha que você está fazendo as coisas na vida porque é o certo. Quer dizer, a ideia de bem se perdeu no Brasil. Todo mundo se move como se houvesse um interesse oculto nas coisas. É ruim isso. Quer dizer, eu se quisesse ganhar dinheiro, continuava no meu escritório, que era bem rentável, graças a Deus. Se eu quisesse mídia a favor sempre, eu escolhia as causas nas quais eu ia atuar, como no final da vida eu já fazia mesmo. Eu vim para cá para servir o Brasil, não tem nenhum outro interesse que não seja de fazer o bem, o certo e o justo. Agora, como ninguém é dono da verdade, o que eu acho bem, certo e justo pode não ser o que você acha, ou o que alguém acha. Portanto, a vida civilizada é feita de nós conversarmos sobre as nossas diferenças e produzirmos os consensos possíveis. E onde não houver consenso, respeitar a diferença. Você vive a sua vida, eu vivo a minha. Nós vamos conseguir isso um dia. Eu acho que a civilização brasileira é uma civilização muito interessante em termos culturais, em termos de miscigenação racial, em termos de atitude diante da vida, que é um país bem-humorado. Você viaja pelo mundo, as pessoas são piores. Agora, o país precisa ficar um pouco mais sério, no geral. A Copa do Mundo, está todo mundo preocupado. Tá bom. Agora, nós aceitamos fazer a Copa do Mundo aqui. Entendeu? Eu não imaginava que fosse a Copa do Mundo da Alemanha. O sujeito disse, o secretário-geral da FIFA, não pensa que estava na Alemanha. Não. Somos o que somos, estamos onde estamos, no próximo Natal não vai haver neve. Quando nós nos dispusemos a fazer uma Copa do Mundo, era para fazer uma Copa do Mundo nas circunstâncias brasileiras. Então, não adianta a gente querer ser o que não é. O que a gente pode é querer ser melhor e tão bom quanto possa ser. Esse é o processo. Nós estamos evoluindo. Nós somos muito melhores do que éramos ontem e temos evoluído. Não na velocidade desejada, mas na direção certa. Isso me permitir provocar com uma expressão que é sua mesmo e que talvez ela traduza com um pouco mais de jocosidade e seu otimismo pelo Brasil. Você declara um amante de jabuticaba. Eu, por acaso, adoro jabuticaba. Tenho 5 pés na minha casa.
Agora, não, nem tudo que é jabuticaba, ou seja, nem tudo que só tem no Brasil é bom, mas tem coisas que só tem no Brasil que eu acho que são boas. Para dizer uma polêmica que eu acho que é boa, TV Justiça eu acho que é uma jabuticaba, só o Brasil tem. É uma pergunta que eu iria fazer. É boa, jabuticaba boa. Correção monetária é uma jabuticaba ruim. Então, mas a jabuticaba significa que nós somos criativos, temos soluções originais. Nem todas são boas. A gente na vida deve reproduzir o que os outros têm de bom, deve se livrar do que os outros têm de ruim e deve ser capaz de criar coisas para a nossa própria realidade. Então, eu acho que nós fazemos isso relativamente. Nós vivemos um momento difícil. Assim, o brasileiro cordial se transformou no brasileiro truculento. Passamos de um extremo ao outro. O ideal é o brasileiro consciente. O brasileiro que exija o cumprimento dos seus direitos e que exija de si próprio o cumprimento dos seus deveres, porque essa é uma via de mão dupla. E alguém que reconheça que a violência como regra é uma má forma de atuação política. Só deve haver violência quando a interlocução seja impossível. E numa democracia, a interlocução é sempre possível. Portanto, a violência deve ser descartada. Então, eu me preocupo um pouco com esse momento brasileiro. Mas acho que faz parte também das dores do crescimento. Nós estamos crescendo. Mas o desenvolvimento, o chegar ao primeiro mundo, não é um fator puramente econômico e social. Envolve uma elevação de patamar ético. E o patamar ético é não só o que você cobra dos outros, mas o que você cobra de você mesmo. Como você se comporta. É como você integra e considera o outro na sua vida e o respeito que você deve a ele.